Visitando a mesquita, é proibido a entrada aqui no templo sem a cabeça coberta, principalmente pelas mulheres. Então vamos lá, senhor Armando, explica pra gente um pouquinho mais. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos. Primeiro, não é proibido só de cabeça. Tem que estar coberta a mulher totalmente. Só pode mostrar o rosto e os pulsos. Isso você vai ver na imagem da Virgem Maria ou no caso das irmãs as freiras. Se você entrar numa sinagoga também vai encontrar a mesma coisa. As mulheres são proibidas de exercer os cultos a não ser que estejam cobertas dessa forma. Então, ela é uma exigência do Criador em todas as religiões, tanto na judaica, como na cristã, como no islamismo. Essa é em relação às vestimentas. Em relação à mesquita, essa mesquita começaram a construir ela em 1965. Foi inaugurado oficialmente, como está escrito aqui na porta, em 1983. É uma das maiores mesquitas na América Latina, em termos de cúpula e vão livre. Não existe maior do que ela. Foi construída totalmente pela comunidade. Tudo é um esforço comunitário. No Islã não existe clero e nem existe organização religiosa, nem um poder organizado. A própria comunidade se auto-organiza, elege uma comissão e ela vai dirigindo tanto a mesquita como é o intermediário entre o pedido da própria comunidade e as necessidades da própria mesquita. Aqui em Foz do Iguaçu, qual é o número de muçulmanos que estão aqui, residentes, fixos aqui na cidade? Olha, esse número não tem uma estatística oficial concreta. Há uma estimativa. Conforme a prefeitura dá, ela diz que a estimativa é de 10% da população local. Acreditamos, conforme o último censo divulgado pela própria prefeitura, a população é 285 mil. Então pode variar esse número entre 25 mil e 30 mil pessoas, pouco mais, pouco menos, não temos certeza. E aqui em Foz há escolas especializadas para o ensino para crianças muçulmanas ou elas estudam nas escolas abertas como todas as outras? Isso depende dos pais das crianças. Existe escola que daqui está na própria mesquita, ela tem o mesmo programa da Secretaria de Educação e, no caso, dá aulas de língua árabe e princípios religiosos. Como existe muitas das famílias que colocam nas escolas públicas igualmente, não há diferença. Depende das pessoas e o interesse delas. E qual o horário das orações em que os visitantes não podem entrar aqui no templo? Nós seguimos aqui o horário da Secretaria de Turismo, conforme ela indica. O horário normalmente é aberto de manhã cedo, às 9 horas, fecha às 11h30. Depois é aberta às 2 horas e até às 5h30. Esse é o horário de visitas. Vindo a Foz do Iguaçu, não deixe de visitar a Mesquita Árabe. É um lugar lindo, de muita paz, e você pode conhecer um pouco mais sobre essa religião também. Você conhece a vitrine de brindes personalizados? Venha conhecer a nossa linha de produtos personalizados e faça uma propaganda inteligente da sua empresa. Acesse www.vitrinedebrindes.com.br. Estamos agora com o quadro Viajando na Leitura. Há poucas semanas atrás, você teve a oportunidade de conhecer um pouco da obra da escritora Roseli Hibler, do Rio Grande do Sul. E agora você vai ter a oportunidade de conhecer a própria autora aqui no nosso programa. Tudo bom? Um grande prazer tê-la aqui no nosso programa para falar um pouco do seu trabalho, um pouco da sua obra. Há poucas semanas atrás eu tive a oportunidade de apresentar seus livros e de falar um pouco dessa sua trajetória, principalmente dos livros publicados em outros idiomas. Então fala pra gente, o que te inspira na hora de escrever? O que me inspira são tantas coisas, graças a Deus, né? Mas o que me inspira é passar para as pessoas, né, que estão em condições às vezes de desesperança pela vida, pelo dia a dia, pelo que ocorre no mundo inteiro, no planeta.
E eu acredito que uma história espírita, contada e explicada, os fenômenos que acontecem, acredito que tudo fica bem mais fácil de entender. Todos os seus livros passam um pouco dessa mensagem de esperança, de fé, né, de que as coisas, mesmo num momento de grandes tribulações, elas podem mudar e se tornarem muito favoráveis, né, para o ser humano. Você aplica isso em sua vida? Essa doutrina que você aprendeu a estudar e a respeitar e passar o ensinamento para outras pessoas também? Se eu disser que eu aplico totalmente, eu estaria me enganando e enganando aos outros, né? Mas, na verdade, a gente precisa mudar, modificar todos os dias um pouquinho. Hoje um pouquinho mais, amanhã um pouquinho mais ainda. Porque o ser humano não consegue mudar do dia para a noite, ninguém consegue. Então, isso é um trabalho diário, quase que minuto a minuto, né? Sempre pensando no próximo, sempre achando que pode ser melhor aquilo que eu já fiz, que aquele erro que eu cometi no passado eu não preciso mais repetir, né? E principalmente sempre pensar assim, eu gostaria que aquela pessoa fizesse isso para mim, então eu começo fazendo. Você já tem quantos livros publicados? Eu tenho 7 livros publicados, 4 em português e 2, um em francês e outro em alemão. E nós já vimos que você tem um projeto para um livro infantil que deve sair esse ano ou no próximo, né? Você acredita que a linguagem usada para as crianças pode ter também a ver com essa coisa de você estar passando um pouco de fé e de esperança no futuro? Acredito que sim, porque a literatura ela traz justamente isso, ela traz um entendimento maior, né? Porque muitas vezes falando com a criança, ela às vezes não acredita muito, né, no que é dito, porque ela vê muito na televisão e na rua mesmo. Então ela lendo uma história naquilo que ela acredita, que é o vocabulário infantil, que é a criança igual a ela, é com certeza que tudo vai ficar bem diferente para ela, na visão dela como criança. E com quantos anos você começou a escrever? Surgiu repentinamente o dom? Ou você sempre acreditou que você tinha essa capacidade de escrever e de passar ao leitor um pouco da sua experiência e das coisas que você acredita que valham a pena ser publicadas? Acreditar, não é questão de acreditar, eu não sabia que eu seria um dia escritora. Uma vez uma pessoa me disse, tu vai escrever um livro ainda, mas isso já tem uns 35 anos, né? Então, quando eu fiz o primeiro livro, eu ainda precisei 1 ano e meio para lembrar o que ele tinha me dito há tanto tempo atrás, né? Mas é muito interessante isso, porque eu descobri através da minha filha mais velha. Nós não tínhamos um diálogo muito bom naquela ocasião, então nós nos mantínhamos através de bilhetes, de escritas, coisas assim. E eu comecei a pegar o gosto de passar, de transmitir alguma coisa boa para o próximo. E o próximo, nesse caso, como foi minha filha, foi melhor ainda, né? Então agora eu estou fazendo, estendendo o que eu posso para os demais. É isso aí. Os livros da escritora Roseli Hibler podem ser encontrados pela internet, na Livraria Cultura, em muitos outros sites de venda de livros. Então você não pode deixar de ler um pouco e conhecer um pouco mais desse trabalho maravilhoso dessa escritora. Na Bienal de São Paulo, você também poderá encontrar os livros no estande da Literarte Mágico de Oz. O Vamos que Vamos por aí e o Viajando na Leitura dessa semana ficam por aqui.